Ciao, come va? Será que existem regras para quando se pode ou não escrever letras duplas nas palavras? Bom, isso é o que você vai aprender nesse podcast. Então, antes de tudo, metti mi piace, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar todas as dicas sobre a língua italiana. Va bene? Tutto pronto? Così andiamo, ragazzi! Então vamos lá. Só lembrando que esse podcast ele também está disponível no nosso site com material de apoio, material escrito. Então você pode ouvir esse podcast e acompanhar o texto. O link está na descrição aqui do vídeo se você estiver acessando pelo YouTube. Então você pode acompanhar diretamente também pelo site, va bene? Então vamos lá, vamos responder a essa pergunta que não quer calar. Existe ou não uma regra geral para usar letras duplas? Existem sim regras gerais, porém você não precisa se preocupar tanto com elas. É bom saber com essas regras? Sim, mas você vai entender o porquê não é tão necessário se apegar a essas regras especificamente. Bom, então vamos para a primeira regra, que é letras duplas devem ser usadas entre vogais. E isso acontece, por exemplo, na palavra capello, duas vezes, capello, que se escreve C-A-P-P-E-L-L-O. Então, tanto as letras P quanto as letras L estão entre vogais. Um outro exemplo é a palavra penna, que significa caneta. NN está entre as vogais Z e A. Então, a primeira regra, a regra geral, é que letras duplas só podem ser escritas entre vogais. Existe uma segunda regra, que é uma exceção para a primeira, que é quando as letras duplas podem ser escritas entre uma vogal e a consoante R ou a consoante L. Um exemplo é o nome do mês fevereiro, febraio. São escritas duas letras B entre a letra E e a letra R, febraio. Ou também a palavra república, onde as letras B estão escritas entre a letra U e a letra L. Então a segunda regra é que letras duplas podem ser escritas entre uma vogal e a letra R ou uma vogal e a letra L. A terceira situação é sobre quando não usar as letras duplas, que é quando a sílaba seguinte possui duas vogais seguidas. Por exemplo, na palavra nazione, nazione, Z-I-O. Então, como existe essa sequência de letras de vogais I-O, então não é feito o uso de letras duplas, não pode em nenhum caso ser usadas as letras duplas. A quarta regra é para quando são usados prefixos. Por exemplo, na palavra migrare. Migrare se escreve normalmente, mas quando existe um prefixo, que é na palavra imigrare, aí sim, imigrare se escreve com duas letras M. Migrare, imigrare. O mesmo acontece com contare, raccontare. Contare, raccontare, raccontare se escreve com duas letras C. Uma sexta situação é com a letra Z. A letra Z, na maioria das vezes, é escrita com letras duplas. Quando a letra Z aparece no meio das palavras, praticamente em todas as vezes ela é escrita com letras duplas entre vogais. Então também existe essa situação. E mais uma situação é quando verbos irregulares são conjugados no passado. Quando verbos irregulares, como o verbo dire, é conjugado no passado, ele vira detto. O verbo fare vira fatto. E nesses dois casos, e em outros casos também de verbos irregulares conjugados no passado, eles assumem a letra T dupla. Então, como dito no início desse podcast, existem sim regras gerais
que guiam quando você pode e quando não pode usar letras duplas, mas essas são muitas regras, e regras que não é possível parar e analisar palavra por palavra se está entre alguma dessas regras para poder escrever um texto totalmente correto, com uma gramática totalmente certa, se guiando apenas pelas regras. Então, não se preocupe com essas regras. O melhor que você pode fazer para aprender quando escrever letras duplas ou não é praticar. Leia, acompanhe letras de música, assista filmes e séries legendados em italiano e aumente o seu vocabulário. Essa vai ser a melhor maneira de aprender a quando usar letras duplas nas palavras. Va bene? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Não se esqueça, mette mi piace, deixe seu like, iscriviti, se inscreva e segue-te su Instagram. Siga-nos no Instagram. Va bene? Arrivederci, andiamo ragazzi!